Leitura Bíblica de 20 de novembro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Ezequiel, capítulo 40, versículo 28 a capítulo 41, versículo 26. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul e mediu a porta do sul, conforme estas medidas. E as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus arcos. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E havia arcos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, o comprimento de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E os seus arcos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas câmaras, e os seus pilares e os seus arcos também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nelas se matar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro, aos lados da porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos por dentro em redor, e sobre as mesas estavam a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava ao lado da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente e olhava para o caminho do norte. E ele me disse: Esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadoque, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante da casa. Então me levou ao vestíbulo da casa, e mediu a cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. E a largura da porta, 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e era por degraus, que se subia a ele. E havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda. E a largura da entrada, 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento, de 40 côvados, e a largura, de 20 côvados. E entrou no interior, e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e disse-me: Este é o Santo dos Santos. E mediu a parede da casa, 6 côvados, e a largura das câmaras laterais, 4 côvados, por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e elas entravam na parede que tocava na casa pelas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa.
por isso que a casa tinha mais largura para cima, e assim a câmara baixa se subia à mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor da casa, e as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte, e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, do lado do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim mediu a casa, do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, 100 côvados de comprimento, e a largura da frente da casa e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor nos 3 andares, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas, no espaço em cima da porta, e até na casa, no seu interior e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e, no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, com o seu comprimento e as suas paredes, eram de madeira, e disse-me: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas, e as portas tinham 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para a outra. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras, de um e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas traves.